Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Uma live que tô começando com um atraso significativo hoje, vocês vão me desculpar. Nosso horário é de 7h37, mas para você que é pai, para você que tem que ir de madrugar muitas vezes para cuidar de seu bebê, faz parte da vida, não é verdade? Mas eu tô aqui, o compromisso com você para responder a sua dúvida. Toda sexta-feira, 7h37, é a live em que eu sempre coloco uma caixinha de perguntas nos stories. Você manda a sua pergunta e eu paro aqui para responder. Cafezinho na mão, ó, tá quente, quente, quente. Já vou iniciar essa live de hoje fazendo um convite para você. Olha só, todas as semanas aqui no canal a gente vai ter várias lives espalhadas durante a semana. Talvez você ainda não conheça muito bem a nossa rotina, tá me conhecendo. Quem aqui tá me vendo pela primeira vez, digita eu. Se você tá vendo esse replay, digita eu para saber que você tá me vendo pela primeira vez. E talvez você não saiba, mas todos os dias, todas as semanas, segunda, terças e sextas, a gente tem live aqui no canal. Na segunda-feira eu faço a live Café com o Roberto, apesar de tomar café todos os dias, né? Mas é uma live um pouquinho mais, digamos assim, light, digamos. É uma live pra gente literalmente pensar que a gente estaria batendo um papo na cafeteria, cada um com seu cafezinho. Se você não toma café, toma chá, toma outra coisa, na mão, e a gente estaria literalmente trocando uma ideia, simplesmente conversando como se fôssemos velhos amigos. E essa ideia aqui, né? Que você conheça um pouquinho mais, eu vou compartilhar mais histórias, eu vou abordar temas. Essa segunda, 7h37. Na terça-feira, às 18 horas, é a live aula, digamos assim, aquela live mais densa, que eu preparo um script, um roteiro, em que eu vou pegar um tema e tentar esgotar esse tema. Nessa terça dessa semana que passou, a live foi também de perguntas e respostas, porque a cada dezena a gente para e faz perguntas e respostas. Respondi muitas dúvidas lá sobre o Caderno de Ouro, depois você vai conferir. Você que está aqui no Instagram, tem a live exclusiva, que é essa pergunta profissa que somente eu transmito no Instagram. As outras duas eu faço YouTube, Facebook e Instagram nas outras redes também. Mas essa aqui de sexta-feira, só pra minha galera do Instagram. Se você não mandou sua mensagem ainda, sai rapidinho da live, vai lá nos stories, digita na caixinha e volta pra cá, que eu vou começar a responder as dúvidas. E um detalhe importante, tá? 7h37 segunda, 7h37 sexta e terça, 18 horas. O replay dessa live entra lá no meu grupo do Telegram. Então eu tenho um grupo gratuito onde eu coloco áudios, coloco dúvidas, coloco conteúdo que não está em outro lugar e que você vai poder pegar o áudio dessas lives das passadas e escutar como se fosse um podcast. Então pode ser, por exemplo, em 2x, caso você esteja indo para o trabalho, esteja na sua academia, se você quiser escutar mais rápido, porque hoje o tempo é super precioso, você consegue, basta você entrar no meu grupo do Telegram Profissa. Roberto, como faz para entrar nesse grupo gratuito? Você vai acessar esse site que eu estou colocando aqui, euteajudapassar.com.br/profissas, é gratuito, tá? Você entra nesse site, vai ter lá as instruções, você vai baixar o aplicativo do Telegram e vai poder entrar e conferir tudo, inclusive os áudios passados, tudo que tiver lá para trás você vai achar. Roberto, eu quero ver algum conteúdo seu sobre revisão. Muito simples, vai ter uma lupa, você vai clicar no nome do grupo, aí vai ter uma lupa que vai aparecer, você vai digitar a palavra-chave do que você quer aprender, vai ter áudios meus lá, vai ter vídeos, vai ter, enfim, um monte de conteúdo também. Fica o meu convite para você fazer parte desse grupo aqui, Telegram Profissas, gratuito. Eu vou até fixar e deixar aqui também para você. E vamos lá então, começando as perguntas que já chegaram, né? Pergunta dos stories. Aí, no último mês, posso fazer um simulado por dia mais redação e revisar a matéria do dia? No último mês, ó. Pela pergunta, eu acho que aqui querem saber a respeito do último mês antes da prova, né? Vocês concordam comigo? No último mês, posso fazer um simulado por dia e a redação e revisar a matéria do dia? Não. Não, você não deve fazer um simulado por dia. Mas, Roberto, por que não? Eu tô no meu último mês, na reta final da minha preparação. Minha prova vai ser no dia 14 de junho. E aí eu começo a fazer simulados. Um monte de simulados. Dia 15, 16, 17, 18, 19. Por que não fazer simulados todos os dias no seu último mês de preparação? Muito simples, muito básico e muito fácil de responder. Gente, porque se você só fazer simulados e redação nesses 30 dias, você tá fadado a não corrigir aquilo que é mais importante para você corrigir para sua prova. Pensa assim, ó. Fazer simulados vai envolver o quê? Eu vou resolver um simulado, depois eu vou corrigir as questões, depois eu vou observar o que eu errei,
E aí eu tô pressupondo que você me acompanha e você já aprendeu a técnica do caderno de ouro. Aí você vai lá e faz o seu caderno de ouro. Mas aí se no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no 18º dia você só tá fazendo simulado, perceba, se você não revisar o que você estudou e aprendeu nos simulados anteriores, não valeu de nada ter feito o simulado. E o mais importante, vão ter temas, mais de um provavelmente, nos quais você deveria parar para estudar e aprofundar, ao invés de estar fazendo simulados. Bom dia, Zi, bem-vindo aí. Galera que está chegando agora, sejam bem-vindos para a nossa live. Se tiver aluno meu aí na área, eu sempre sei que tem alunos, já joga um hashtag SouRXM, o número da sua turma também. A gente está na live Perguntas e Respostas. Então, perceba, um estudo desse jeito, olha só como é um estudo pobre, né? É um estudo metodologicamente sem técnica. Só fazer a mesma coisa. Eu só vou fazer simulados e redação e revisar a matéria do dia. Não, gente. Não, gente. Não é assim, porque se você faz isso, você só está caminhando em uma direção sem analisar se você está indo pelo caminho certo. Veja, se você fecha a sua cabeça, só quero estudar assim, só quero fazer isso, você está deixando uma oportunidade muito importante de parar para analisar o resultado do que você está fazendo. Então imagine que você fica fazendo um monte de simulados até nesses 30 dias aqui, da pergunta que está aqui embaixo, e só fazendo simulado. Cara, era pra você estar estudando aquela matéria ali que você não está sabendo nada e ela tem um peso alto na sua prova e tem uma incidência muito grande aquele assunto. Então a resposta não é fazer simulado. A resposta é analisar, avaliar o seu estudo para poder direcionar ele para o que realmente importa. Faz sentido isso? Então percebam, uma das coisas que separa os aprovados dos alunos que não passam, dos candidatos que não passam, é justamente a capacidade de análise e de autoavaliação. E é justamente isso que a gente mais ensina aos nossos alunos. Quem é meu aluno está aqui, não vai me deixar mentir. Eles estão constantemente medindo o resultado deles, medindo o resultado daquilo que eles fizeram nos estudos. O que é medir? Percentual de acertos, quanto eu estou acertando. Eu estou melhorando? Não estou melhorando? Em quais eu estou bem? Em quais eu não estou bem? E quando eu falo em quais, não estou falando só em quais disciplinas, tá? Eu estou falando em quais assuntos de todas as disciplinas do meu edital. Então vejam, para essa pergunta aqui. No último mês, posso fazer um simulado por dia mais a redação e revisar a matéria do dia? Não faça um simulado por dia. Na verdade, um simulado, perceba, olha o erro aqui de planejamento dessa pergunta. Um simulado não deve ser só praticado no último mês. Já tem um erro aí. Você deveria estar fazendo o quê? Constantemente durante a sua preparação e não no último mês. Que a galera, no último mês eu vou fazer alguma coisa que isso vai me fazer passar. Não! Gente, não é o último mês que faz você passar. Vocês concordam comigo? Quem concorda? Digita sim. Quem discorda, digita não, tá? Quem concorda, digita sim. Quem discorda, digita não. Tá tudo bem você discordar, você tem todo o direito de ter sua opinião. Mas na minha visão, pela minha experiência, e o que eu ensino para os nossos alunos do Checkmate é, gente, não é o último mês que faz você passar. Não é a última machadada que o lenhador dá na árvore que faz ela cair. Fica parecendo que é isso, mas não é. Ele deu várias antes, né? Para você derrubar uma árvore, você vai dar várias machadadas até dar aquela final, a derradeira. Então o último mês é um mês sim para fazer simulados, é um mês sim para fazer revisão, é um mês sim de ajuste, mas não é o estudo do último mês que vai fazer você passar. Não existe uma fórmula, porque no último mês eu fiz aquela técnica. Não, é o que você fez nos últimos meses antes da sua prova. Às vezes nos últimos anos antes da sua prova. Que foi o meu caso, passei 3 anos estudando, então não foi o último semestre, o último trimestre, muito menos o último mês que me fez passar nas minhas provas. Foram os anos que eu estudei. Tá? Beleza? Então muito cuidado com essa coisa de você estudar de uma maneira cega, sem fazer uma análise, diagnóstico e uma autoavaliação dos seus estudos. Se o que você tem feito está trazendo resultado, se você está fixando a matéria. Isso é fundamental e é isso que, para mim, eu diria, separa os candidatos que passam, que sabem fazer essas análises, esses diagnósticos e essas avaliações, daqueles candidatos que estudam como se estivesse com os olhos tapados, que vão fazendo ali alguma coisa que disseram para ele fazer e eles vão e acreditam e fazem de qualquer jeito.
acreditando que vai dar certo, na esperança que vai dar certo. Tá bom? Beleza? Vamos para mais uma aqui. Muito boa essa pergunta aqui, hein? Deu para desenvolver. Bacana. Essa aqui é para mim, né? Do caso bem pessoal, você já teve dificuldade de se organizar nos estudos? Sim, claro que tive, gente. Né? Quem aqui vai dizer, eu não tenho dificuldade de me organizar nos estudos? Né? Especialmente quando você está começando do zero, especialmente quando você não tem orientação, especialmente quando você não aprende um método. Por quê? Porque é muita coisa para estudar. Então as primeiras perguntas que surgem são logo, por onde eu começo? Como eu começo? O que eu tenho que fazer? O que eu não devo fazer? E aí eu vou te passar aqui rapidão alguns passos para você começar. 1. Não comece com todas as matérias. Isso é um erro muito comum. Muito comum. Domine 2, 3 matérias. Comece a acertar 80%, 90% nelas. Aí você vai agregando mais disciplinas, tá? E assim você vai acumulando o conhecimento. A gente chama aqui isso no programa de conquistar o seu 93 em 3. O que é o 93 em 3? O cafezinho hoje está especial para a live. É você conseguir aumentos de até 93% em apenas 3 meses. É isso mesmo que eu falei, aumentos de até 93% em apenas 3 meses dentro das disciplinas que você tiver começado a estudar. Roberto, mas isso é possível? Isso é papo de internet? Estou te conhecendo agora, você já vem com essa conversa aí, vou te provar agora. Tá aqui uma mensagem que eu tirei da nossa área de alunos, de um aluno nosso. A Adrielen fez um simulado, né? E aí saiu de ética de 40 para 63, de administrativo de 27 para 67. Tava parada e tá voltando com tudo agora. E posso te mostrar vários casos. Isso não é um caso isolado, tá? Tem centenas dos nossos alunos estão conquistando esses resultados. Depois da Adrielen, tem aqui a Nelly. Roberto e equipe, fiz o simulado, em português saiu de 36 para 77, conhecimentos bancários, então ela estuda para carreiras bancárias. Saiu de 34 para 73 e informática de 32 para 70. E aqui tem mais, só mostrar só mais um, só para te provar que o 93 em 3 existe, ele é muito comum aqui no programa entre os nossos alunos. Aqui, ó, da Érica, fez o simulado de Direito Penal Militar, no teste de nivelamento 0, ou seja, uma matéria que ela nunca tinha visto e ela não é da área do direito, e no simulado acertou 85%. Então, ó, como eu te disse, se você quer esse tipo de resultado, você tem que começar como eles, você tem que estudar como eles estão estudando. E aí eu tô te passando as orientações justamente para a questão da organização. Não comece com todas as matérias. Roberto, se é para eu começar com 2 ou 3, com quais dessas matérias eu devo começar? Aquelas que são mais importantes para o seu concurso. Se você está estudando para área fiscal, com certeza a contabilidade tem que entrar, porque é uma das que tem mais peso, né? O que é o mais peso? É que cai muitas questões, ou que tem peso mesmo, né? Tem provas que é dividido por peso, tem matérias peso 1, peso 2, peso 3. Você vai escolher as peso 3. Se você está estudando para ser procurador do Estado, quer ser meu colega, ótimo, você vai começar com constitucional, administrativo e processo civil ou tributário. Por quê? Porque são as matérias mais relevantes para esse concurso. Como que eu descubro as matérias mais relevantes para o meu concurso, Roberto? Normalmente são as específicas, tá? Mas se você tiver com dificuldade em entender isso, você pode pegar 2, 3 editais de estados ou de municípios diferentes, e aí você vai perceber que tem algumas disciplinas que caem em todos os concursos dessa carreira que você escolheu, tá? São essas, portanto, que você precisa começar. Então comece com 2 ou 3. Siga as orientações que a gente fala aqui. Eu tenho várias lives explicando como organizar os estudos no dia a dia, o que você tem que fazer em primeiro lugar, em segundo e terceiro, como é que você faz a revisão, como é que você faz a questão, técnicas importantes. Então, gente, se você está com dificuldade de se organizar, vai por mim. Não tente estudar tudo de vez, não tente abraçar o mundo. É como se você sentasse na mesa com uma pizza de 12 fatias e você está tentando comer todas elas ao mesmo tempo. Você vai ter uma indigestão, tá? Para você que está começando, comece devagar, de uma maneira organizada, de uma maneira segura, tá? De uma maneira que você veja esses 93 em 3 acontecendo também nos seus estudos, como você acabou de ver. E ó, eu trouxe 3, né? Se eu entrasse aqui agora na área de alunos do meu programa completo, você iria ver
Como eu disse, todos os dias, gente, a gente tem nossos alunos divulgando, comentando lá na nossa área e compartilhando as vitórias deles. Ou seja, eles estão vendo a evolução deles, vendo o crescimento. E isso traz muita motivação para você continuar, não é verdade? É que nem se você entrar num regime e você passa dois meses fazendo aquela dieta ali que passou, algo que não necessariamente é prazeroso, né? Tá tendo que se privar disso, daquela comida, daquela outra. Quando você começa a estudar, você vai ter que se privar de algumas coisas para poder ter tempo para estudar, obviamente. A mesma coisa. E aí, passado 2 meses, você não vê resultado. Você não perdeu 100 gramas, né? Você não vai estar motivado para continuar, concorda? Então você precisa de um sistema, de um método de estudos que permita você ter esses resultados parciais, que é o 93 em 3. Que é você ver que está dando certo. Que as horas que você está sentado com sua bunda na cadeira estudando estão valendo a pena porque você está crescendo a sua nota percentual. E perceba, vai chegar um momento que você vai poder o quê? Acrescentar outras matérias. E quando você for fazer isso, você vai repetir o passo a passo que você aplicou nas 3 iniciais, no próximo bloco de 3 matérias, 4 matérias. E assim você vai o quê? Rolando, né? Rodando com o seu edital até zerar ele. Roberto, mas como que é isso? Porque eu tenho 20 horas por semana para estudar, vamos imaginar, 4 horas por dia, de segunda a sexta. Eu não vou conseguir fabricar 40 horas para estudar, para colocar mais 3 matérias, mais 6 matérias, mais 8 matérias. Então como é que é isso? Como é que se eu começo com 3, eu estou convencido, ok, eu quero ter os mesmos resultados que você me mostrou, como é que eu vou acrescentar mais matérias? Gente, é muito simples, isso é muito fácil. Basta você reduzir a quantidade de horas para as matérias que você já está dominando. Então você acha, olha só, pensa comigo aqui, que isso é fácil, tá? Você não vai precisar de mais horas no seu dia para estudar. Você acha que a Érica hoje está estudando a mesma quantidade de horas para direito penal militar? Ou está estudando menos horas por semana para direito penal militar? Claro que ela está estudando o quê? Menos horas, gente. Porque ela já está acertando 85%, ela não precisa estudar a mesma quantidade de horas que ela começou. Não importa quantas horas você tenha, tá? Você vai adequar aqui a sua realidade. Então, se você estudava, vamos imaginar aqui, 4 horas por semana penal militar com a Érica, depois que você seguiu todo o passo a passo do método 3.1, acertou 85% do simulado, aprendeu de verdade, sabe que está dominando a matéria, você não precisa mais das 4, você pode reduzir para 2 por semana. E essas 2 a mais que estavam dedicadas àquela matéria, você vai encaixar uma outra matéria, tá? Isso é uma forma de você encaixar outras disciplinas. E tudo que eu falei aqui agora diz respeito a isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera. Peraí. Segura aí porque eu preciso mostrar pra vocês isso aqui. Eu quero mostrar... Não esteja... Deu uma travadinha, eu voltei. Ó, diz respeito a isso aqui, ó. Tá vendo os fundamentos do método 3.1 quais são? São 3, tá? Isso aqui são os fundamentos que norteiam, né, que balizam a estrutura do método 3.1 que a gente ensina aqui nas lives para você. Então, intensidade dos estudos é justamente isso. Diz respeito ao quê? Diz respeito a você diminuir a carga e horário, e número de questões, e número de revisão, e tudo. Intensidade é isso, é mais ou é menos. Para quê? Para aquelas disciplinas que você já está dominando, que você já acertou 93 em 3. Então, isso é um dos fundamentos que vai dizer para você assim, olha, Érica, você não precisa mais de tantas questões, você não precisa mais de tantas revisões, você não precisa mais de tantas horas para estudar penal militar, porque você já dominou essa matéria, e agora você vai cuidar das outras. É fácil ou não é? É simples ou não é? É prático ou não é? E uma outra forma de você fazer isso, ou seja, encaixar mais matérias ao longo do tempo, é você criar o que a gente chama de semana A, semana B. O que é semana A, semana B? Semana A, você tem um bloco de matérias naquelas suas 20 horas. Então perceba, você não vai precisar criar mais horas no seu dia. Você tem 20 horas por semana, o que você vai fazer? Encaixar ali 3, 4 matérias naquela semana. Fiz um 93 em 3 nelas todas, que nem a Érica já está acertando 85%, começou do zero, não era nem da área. Ó, seguiu o método 3.1, não tem erro, tá? Não tem erro. Isso aqui é muito comum aqui no programa.
E eu costumo brincar com os meus alunos. A gente só não está tendo mais depoimentos e fotos, né, de aprovados e posse porque os concursos estão suspensos. Mas assim que esses concursos voltarem, eles vão estar voando, vão dominar aí todas as provas, vão passar em um monte de provas, não tenho dúvida disso. Estão muito preparados. E aí o que você faz? Bota 3, 4 matérias na semana A, e aí você inaugura uma semana B, ou seja, na semana seguinte, você vai ter um outro grupo de matérias. E assim você consegue o quê? Encaixar mais matérias. Perceba, você não aumentou a quantidade de horas, eu falei em 20 horas no meu exemplo por semana, 20 horas dedicadas às disciplinas que compõem a semana A, 20 horas dedicadas às disciplinas que compõem a semana B. É simples, é prático, percebe? Então você pode fazer esses dois jogos, tanto diminuir a quantidade de horas para as matérias que você já está dominando, no caso da Érica e do exemplo que a gente trouxe aqui, Direito Penal Militar, acertando 85% já passa, né, gente? Quem acerta 85% está aprovado, não precisa nem se preocupar com a concorrência. Ou diminuindo a intensidade dos estudos, ou inaugurando a semana A, a semana B. E eventualmente, se você tiver num edital muito grande, você vai poder fazer uma semana A, semana B e semana C. Olha só que legal, semana A, B e C. E na semana C, um outro grupo de matérias. Então veja que é simples, é prático, não tem assim estresse. Às vezes eu vejo vocês batendo muito cabeça com essa coisa de organização, de planejamento, mas é simples, não tem segredo, tá? E para quem me manda pergunta para mim no direct, a galera que quer saber sobre a próxima turma, a gente vai ter uma próxima turma em junho, tá? Em junho eu vou abrir uma próxima turma. E o legal é que dentro do programa, quando você faz essas modificações nos seus horários, que a gente ensina você a fazer tudo, a gente te dá um feedback, a gente corrige, a gente vai estar juntos durante um ano, dando todo o suporte que você precisa até você esgotar o seu edital e tá acertando 93 em 3 em todas as disciplinas, fechado? Vamos para mais uma aqui, vamos para mais uma. Ó o Nielton aqui, dali Roberto, a coisa é comprida, aos poucos vamos chegando, mas é ter esperança que a vitória vem. Boa, Nielton, bem-vindo, irmão, que bom ter você aqui na área. O Constantino, grande Constantino, aluno nosso também que tá arrebentando. Constantino, por favor, se você ainda estiver na live, né, não saiu ainda, coloca aqui embaixo os seus resultados, o quanto você já cresceu depois que você virou aluno nosso, quantos 93 em 3 você já conquistou, os seus aumentos de percentual. Constantino já deve estar com todas as matérias na fase 3 do método 3.1. O que é fase 3 do método 3.1? Ó, método 3.1, são 3 fases de estudo. Em cada fase você tem uma estratégia e técnicas, um grupo de estratégias e técnicas de estudo diferentes. E para você chegar na fase 3, quando você está no começo, obviamente você está na fase 1, como se fosse um jogo, né? Você vai passando de fase. Você tem que estar acertando mais de 80% naquela matéria. No caso da Érica, que eu trouxe aqui, ela está acertando 85%, então ela já virou fase 3. Ela vai mudar a forma de estudo dela. Ela não vai estudar mais da mesma forma, né? Porque o que a gente busca aqui, ó, deixa eu trazer de novo para você aqui a minha cola, é isso aqui, ó, melhoria contínua. Concurseiro que passa é aquele concurseiro que está sempre buscando aumentar cada vez mais o percentual de acertos dele. Porque aí não precisa se preocupar com a concorrência. Não é aquele cara que está acertando 85 e para de estudar. Não é o cara que está acertando 90 e para de estudar. Não. Quando você chegar nos 85, você vai querer acertar 86, 87, melhoria contínua. Isso é fundamento do método. Eu ensino você a estar melhorando constantemente, que aí, ó, meu amigo, já era, não tem concorrência. A vaga é sua, você vai tranquilo para a prova, beleza? Aí, ó, acabei de falar, eles não me deixam mentir. Constantino Neto, em todas as matérias já superei os 90%. O cara tá aprovado e nem sabe disso. Só tá esperando a pandemia passar e a prova acontecer para ele ir lá e arrebentar. Valeu, Constantino, parabéns, cara. Muito, muito feliz de ter você no nosso time. Mais feliz ainda porque eu sei que você foi um cara que eu te acompanhei, você tá sempre com a gente nas lives. Você foi um dos caras que eu sempre falo pra você que é meu aluno que tá aqui. E pra você que vai virar meu aluno em breve. E pra você que não vai virar meu aluno, mas tá tudo bem, eu já tô passando a orientação, não tem problema nenhum, tá? Tudo que eu tô te ensinando aqui, muito do que eu tô falando, que eu falo nas lives, tá lá dentro do curso, meus alunos sabem disso. Mas lá dentro você vai ter suporte, coisa que você não pode ter aqui fora, né? Enfim, é seguir o método, cara. Siga o método 3.1, né? Se você aplicar todas as fases, tiver paciência, tranquilidade, você vai passar. Você vai passar. Não tem como dar errado. É impossível se você se dedicar e tiver orientação. Agora, o que acontece muitas vezes que eu vejo ainda com alunos nossos é que eles entram e querem mudar um negócio que já está, um script que já está testado, comprovado, centenas de alunos conquistando 93 em 3, mais não sei quantas dezenas de pessoas que já foram aprovadas com nossa ajuda. Tá tudo aí no site, tá tudo aqui nas redes sociais. Então, assim, e é engraçado que eu sempre falo isso, né?
quando eu pego os depoimentos dos nossos alunos aprovados, 100% deles falam, eu fiz tudo que o método 3.1 pedia, Roberto. Eu não ficava inventando, não queria fazer da minha cabeça, não. Não, cara, eu entrei no curso, eu paguei, vou fazer o que tá dizendo ali para fazer. Vou dar um voto de confiança, porque eu não investi, né? Fiz o investimento e depois eu quero fazer do meu jeito, então é melhor ficar fora e economizar o valor do investimento, entende? Então assim, isso é outra coisa que eu sempre bato em cima. Se seguir um método, não tem erro. Beleza? Fernanda tá perguntando se a live vai ficar salva. Fernanda, vai, especialmente se você quiser ouvir o replay dela em 2x, enquanto você estiver na academia, indo pro trabalho, enfim, lavando louça, cuidando do filho, seja o que for, que você tiver naquele tempo ocioso que pode ser produtivo, você pode escutar em 2x no meu grupo do Telegram Profissa, porque a gente extrai o áudio e coloca lá como se fosse um podcast, tá? Então acesse aqui esse site que está fixado aqui, eu te ajudo a passar.com.br/profissas, que você vai ter acesso ao replay, não só dessa live, como das outras lives que eu já transmiti durante a semana, tá? É o nosso podcast. Mielton tá falando aqui, é cansativo, doloroso e às vezes frustrante, porém a coisa anda. Andei desanimado e depois de uma revisão de 50, voltei a ver os resultados e voltei a estudar com força. Agora é paciência e dedicação. Cara, você tá no seu caminho, Mielton. Parabéns, irmão. É isso aí. É isso aí. É a luta diária que a gente tem que ter, de ter constância. Mas olha que interessante que o Mielton tá falando. Mesmo depois de parar, quando ele voltou e fez a revisão, os resultados estavam ali. Então, é bom ou não é quando a gente sabe que o que a gente fez, seguindo o método, trouxe um conhecimento consolidado. Não esqueceu. Que a pior coisa é você sentar, estudar, se dedicar as horas ali e esquecer porque teve uma pausa, né? Por outro lado, pausa nunca vai ser bom, mas se ela aconteceu para você, Nielton, o importante é que você tem que olhar para o que ficou de bom, que foi o quê? O estudo bem feito que você fez. Senão você não estaria lembrando e tendo os resultados, tá? Vamos lá. Pergunta aqui. Boa, Sandrão, bem-vindo, irmão. Estava estudando, todo correto há 5 meses, e parei tem 4, não estou conseguindo retornar. Eu não sei se essa pergunta é do Nielton, eu acho que não é, né? Porque ele é nosso aluno, tá tudo lá, planilha, tá tudo lá, organizado. E aí o que eu vou responder aqui? Para você que começa e para. E é muito comum, tá? Eu sei que muita gente começa, vai, daqui a pouco desanima, acontece alguma coisa, enfim, a vida não para porque a gente está estudando, né? Como é que encontra essa retomada? Se você começou certo, é muito fácil de retomar. Você vai retomar de onde você parou e faz uma revisão. Você viu aqui que o próprio Nielton acabou de responder. Eu fiz uma revisão de 50%. O que é a revisão de 50% dentro do método, Roberto? É você pegar metade dos assuntos daquela disciplina que você estudou e revisar todos eles. Isso é a revisão de 50%, tá? É um marco temporal que a gente tem dentro do nosso método. E aí, se você tem o método, respondendo a pergunta dos stories, bastava você revisar até onde você parou nos 5 meses e retomar dali para frente. Só que quando a gente estuda desorganizado, desorientado, vai pegando uma coisa de cada vez, pega uma matéria num dia, pega outra, começou com todas as disciplinas, que eu acabei de falar para você que é um erro muito grande, começou sem revisar, começou fazendo tudo errado, é difícil retomar para acertar algo que começou errado, né? Aquela frase, eu sempre me lembro dessa frase quando estou respondendo isso. Aquela palavrinha de três letras, né? Que nasce torto, nunca se endireita, né? Vocês complementam aí sem nenhum tipo de, enfim, de manhã cedo, né? Então, taranã, que nasce torto, não se endireita. Não dá para salvar um estudo mal feito e querer recuperar algo que foi mal feito desde o começo. Daí a importância de você começar da forma certa. Começar organizado, começar com tudo milimetricamente planejado. Você começar sabendo que se tiver uma pausa daqui a 3, 4 meses, eu sei quanto eu caminhei, eu sei quais assuntos eu estudei, eu sei quanto eu estava acertando em cada assunto, eu sei quais simulados eu fiz, eu sei tudo da minha vida. É como se você tivesse um raio-x, um histórico desses 4 meses anteriores. Então, se você tem esse histórico desses 4 meses anteriores, para você retomar, você vai, lembra do começo da live? Fazer uma análise, um diagnóstico e uma autoavaliação desses 4 meses para corrigir o que não ficou bom, para continuar com aquilo que está dando certo, e aí você retoma os estudos.
Agora eu vou repetir. Eu não sei a situação aqui da pergunta de quem mandou. Não está conseguindo retornar, provavelmente porque deve estar o quê? Confuso. Você sabe o que faz a gente parar de continuar fazendo algo? Confusão. Falta de, olha só, fundamento do método, é o fundamento mãe, por isso que ele está fora do triângulo, ó. Clareza. Esse é o fundamento mãe do método desse ponto. Olha quem tá aqui, minha irmã chegou na área, Mizuki Karina, quem quiser seguir ela aí, ó, o Instagram dela, segue lá que vocês vão gostar. Então, clareza. Clareza é o fundamento mãe. Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe quais são os seus próximos passos, você trava. Você para. Se você nem sabe o que você fez no passado nesses 4 meses, é natural. A gente para de fazer alguma coisa quando a gente não sabe qual é o próximo passo. Quando a gente não tem essa avaliação, esse diagnóstico, essa puxar do passado o que deu certo para continuar, aí a gente trava. É natural. Ninguém continua fazendo algo se não sabe o que é esse próximo passo. É óbvio, né, gente? Então, assim, nos estudos é a mesma coisa. Se você estivesse fazendo um regime, eu sempre gosto de fazer as analogias porque talvez fique mais fácil para você. Porque a gente acha que estudar para concurso, né? A gente tende a acreditar que é só sentar, pegar o livro, resolver questão, fazer revisão e pronto. Não. Você precisa ter esse planejamento, essa organização. O problema é que ninguém gosta de planejar, né? A gente não gosta de planejar. Quem é que gosta de ficar planejando, né? Horário, planejando isso, planejando aquilo? É por isso que no meu programa a gente ensina você a fazer o que você não gosta de fazer logo nas primeiras semanas, mas que vai ser fundamental para você dar sequência, perceba. Para você não travar, para você não parar. Ou mesmo que você venha e pare, para você saber como recomeçar. Então eu ensino tudo o que você precisa, porque eu sei quais são as dores que vocês enfrentam. Eu sei de todas as dificuldades que o concurseiro tem que enfrentar. Eu não preciso nem te perguntar qual é a sua maior dificuldade, qual é o seu maior medo, porque a gente roda pesquisa, porque eu já fui concurseiro, já estive no seu lugar, porque eu já atendo centenas e centenas de alunos todos os meses, todos os anos. Eu e minha equipe, a gente compila as dúvidas que chegam, a gente estuda a sua mente. Talvez eu conheça mais você do que você se conhece. Eu já sei aonde vai doer. Eu já sei aonde você vai parar. Eu já sei como você tem que fazer. Eu já sei o mapa. Quer dizer, eu não, né? O método foi montado pensando em tudo isso. Pensando o que trava o aluno. O que faz ele não continuar. O que faz ele continuar. Né? A gente pega os nossos aprovados e a gente entrevista esses caras. Por que você continuou? Me conta que eu quero levar o que você fez para mais alunos. E aí eu ensino isso passo a passo de como você vai criar um sistema para não parar. Então, assim, resumindo a pergunta, tá? Não comece errado. Para você retornar aos seus estudos depois de 5 meses estudando correto, e aí tem que ver também o que é o todo correto, né? Porque ele fala, eu estava estudando todo correto. Eu vou botar em aspas todo correto porque eu não conheço o todo correto. Será que você estava revisando? Será que você estava fazendo simulados? Será que o todo correto para você era que você cumpria os horários ali direitinho? Mas você estava conquistando 93 em 3? Né? Você estava aumentando os seus acertos? Saindo de 0 para 85 como a Érica? Saindo de 22 para 70? Ou você estava todo correto no sentido de que, Roberto, mas eu me dedicava, eu sentava. Gente, parem de achar que a sua aprovação ela tem uma relação direta com a quantidade de horas que você estuda. Ela tem uma relação direta com o esforço que você faz. Ela tem uma relação direta com a quantidade de questões que você resolve. Não tem. Isso é coisa da cabeça de alguns candidatos que eu vejo a galera falar assim, mas eu me dediquei tanto, eu me esforcei tanto, eu estava todo correto por 5 meses e a prova fiz 50%. O que é o todo correto? O que é que faz você passar? Me ajudem nessa aqui. O que faz você passar? É a quantidade de horas? Porque então o aluno tem mais tempo, ele passa, e o que tem menos tempo não passa? A gente sabe que isso não é verdade. Muita gente trabalha, estuda, tem filhos e está passando, e o cara que tem o dia inteiro para estudar não passa. Então não é tempo. Não é o esforço. Não é só a quantidade de horas, a quantidade de questões que você faz. É a quantidade de questões que você acerta. É isso que vai fazer. É um critério objetivo e muito claro. Se você acerta a questão da sua prova, na sorte, todas na sorte, vamos imaginar uma situação esdrúxula.
Acertei todas as questões da prova que eu respondi na sorte, porque eu não estudei nada. Você vai passar? Vai. Porque você acertou. Agora, o coleguinha do lado, que estudou todo correto durante 5 meses, não, durante 1 ano. O que é o todo correto? Ele estava acertando as questões lá, ele estava aumentando, acertando, conquistando 93 em 3. Se você não faz 93 em 3, o 93 em 3 é o primeiro passo que você deveria aprender a conquistar. Porque a sua aprovação é uma consequência de você aprender a fazer 93 em 3. De forma sistemática em todas as disciplinas do seu edital. Depois que você aprender 93 em 3, o céu é o limite. Você vai poder mudar de edital, vai passar em 1, 2, 3 concursos, vai passar em vários concursos. Sabe? Não vai se preocupar com concorrência, número de vagas, nada disso. Porque você aprendeu o jogo, a jogar o jogo dos concursos. Então, de novo, a aprovação ela não está vinculada, não tem uma relação direta com o seu esforço. Pare de achar isso. Ela tem uma relação direta com o quanto você aprende dentro desse seu esforço. Com o quanto você estuda da forma que tem que estudar. Com o quanto você acerta de questão. É isso, tá bom? Beleza? Não se engane mais pensando o contrário, tá? Vamos lá. Pergunta boa chegou aqui, ó. Você acha possível conciliar PM Ceará e PC Ceará, né? São 2 polícias, com certeza. Com certeza, tá? Boa, Paola, seja bem-vinda. Eu sei que tá nova aqui, que bom você tá com a gente, seja muito bem-vinda. Ó, Polícia Militar do Ceará e Polícia Civil do Ceará é tudo polícia. É tudo polícia. O que eu quero dizer com isso? É da carreira policial. Então, eu não sei se quem mandou a pergunta tá aqui, mas eu diria que você pode conciliar essas, como você pode conciliar com o PM São Paulo, com a Polícia Civil de Santa Catarina, com todas as carreiras policiais. Tá? Roberto, daria para colocar a Polícia Federal? Sim, mas a gente sabe que existe um grupo de disciplinas que a gente no método chama de, já vai acostumando com os termos do método, tá? No método 3.1 a gente chama de disciplinas nucleares. O que é nuclear? É aquela coisa do meio ali, do miolo, né? Que está presente, que é muito forte. Está em todas essas provas. O problema é que as disciplinas satélites, ou seja, que estão ao redor do núcleo, essas disciplinas satélites, quando você pega o edital da Polícia Federal, já forma um outro edital. Aí que tem um problema, né? Então assim, mas eu tô só elaborando, né, um pouco mais a pergunta dele, incluir algo aqui que nem tá na pergunta. Então eu tô fugindo do tema. Volta para Polícia Militar e Polícia Civil. Se você pegar os 2 editais, você vai ver que as disciplinas nucleares, elas são muito parecidas, né? Claro que vão ter 2 ou 3 ou 4 ali disciplinas satélites. Então dá para conciliar? Dá, mas o que você tem que fazer? Existe uma ordem para você conciliar. Primeiro, faça o 93 em 3 em todas as nucleares. Quando você tiver com as nucleares, e aí eu posso citar aqui que eu sei de cabeça algumas: direito penal, processual penal, português, acho que raciocínio lógico também cai em todas, constitucional, né? Só para citar 5. Então, nessas 5 nucleares aqui, você precisa 93 em 3. Tá dominando essas 5. Opa, dominei essas 5. Com essas 5 eu resolvo a prova da Polícia Militar do Ceará e também resolvo a prova da Polícia Civil do Ceará. Correto? Dá para passar só com 5 matérias do edital? Acho complicado. Se você for muito bem nessas 5, você ainda vai precisar beliscar mais alguns pontos nas satélites. Então, quais são os passos? Veja, existe uma sequência. Para tudo existe um método, gente. Não fica estudando de qualquer jeito, não. Não adianta você botar a bunda na cadeira e se dedicar se você estiver estudando errado. Não vai adiantar. Lembra do que eu acabei de falar. Não está diretamente relacionado o número de horas de esforço que você faz com sua aprovação. É o quanto você acerta, o quanto você está aprendendo. Então, a sequência é, primeiro, domina as nucleares dos 2 editais. Ok? E aí você começa a estudar as satélites. O que cai na Polícia Civil do Ceará que não cai na Polícia Militar do Ceará? O que cai na Polícia Militar do Ceará que não cai na Polícia Civil do Ceará? Roberto, e quais satélites eu estudo primeiro? Você vai estudar primeiro a prova que está mais próxima de sair. Então, se você sabe que a Polícia Militar vai sair, o que você faz? Dominou as nucleares, começa a estudar as satélites da Polícia Militar. E aí vai matando uma a uma, fazendo 93 em todas. Saiu a prova, você vai fazer. Roberto, e a Polícia Civil? Como é que eu faço?
Quando o edital sair, ou próximo de sair, que você já tiver terminado e garantido as satélites da Polícia Militar, você começa a civil. Roberto, dentro daquele sistema que você falou, semana A, B e C, já daria para eu incluir todas as satélites, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, já que os boatos são que as duas vão sair juntos? Cara, perceba como se você tem planejamento, como se você tem organização, como se você tem realmente um método, tudo fica mais claro. Né? Tudo fica mais claro, dá para fazer. Você botaria semana B com as satélites da Polícia Civil, semana C com as satélites da Polícia Militar, semana A com as nucleares das duas provas. Não recomendo você estudar para os dois editais ao mesmo tempo, porque vai ser muita matéria nova. E aí a gente volta lá para aquela primeira orientação da live que eu dei hoje, que foi o quê? Não comece com todas. Você vai botando matérias e vai agregando depois aos poucos. Foi por isso que eu falei. Escolha um dos editais, fique bom, muito bom nas satélites, conquiste 93 em 3 nas satélites, que aí você já fechou um edital, já garantiu uma excelente nota em um dos editais. Aí o que acontece muito é isso, né? O candidato ele quer abraçar o mundo, quer fazer tudo de tudo, não fica bom em nada e não passa em nada. Como a gente fala aqui no programa, quem estuda para tudo não passa em nada, né? Então perceba que tudo tem uma técnica, tudo tem uma resposta, e é uma resposta lógica, né? Uma resposta clara, né? Não é uma, eu vou fazer... Não, é tudo organizadinho. Vamos para mais uma aqui antes da gente encerrar. Vamos para mais uma. Ó, Ellen brincando aqui. Boa, Ellen. Tô em um grupo de estudos e um colega disse: acabei de responder 100 questões em 45 minutos. Já achei estranho. Perguntei qual o percentual de acerto. Estou esperando a resposta até agora. KKKKK. É isso aí, Ellen. É isso que eu falo. Esse daqui, esse teu colega do grupo de estudos, desculpa, mas ele é um, né? Ele não é um concorrente seu. Porque ele tá mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade, né? Não é a quantidade de questões que faz você passar, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, mais uma, de cursinho. É bom fazer um cursinho específico para a prova discursiva do concurso de analista? Ó, minha opinião sobre reta final e cursinho, e aqui no caso seria um cursinho de discursiva, né? Prova discursiva, especialmente para o concurso, bom que ela botou o concurso, porque aí não me deixa tão, né, tentando que adivinhar a resposta que eu poderia dar. Mas prova discursiva é uma prova que exige que você tenha um conhecimento prévio que você constrói, o qual você constrói, conhecimento desse que você constrói no estudo para a objetiva, para poder responder a subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que me preparar para a subjetiva, eu tenho que me preparar para a subjetiva. E aí a pessoa fica achando que ela tem que fazer uma preparação totalmente diferente da preparação que ela fez para a objetiva. Que tem que ser outros livros, que tem que ser outro método, outro estudo. Gente, a única coisa que muda entre uma prova objetiva e uma prova subjetiva é que na objetiva você marca X. Mas você precisa saber a matéria, o conteúdo, para encontrar a alternativa correta. E na subjetiva você não marca um X. Você escreve as alternativas, você escreve o enunciado, você escreve com sua letra, mas você também tem que saber o conteúdo da matéria, senão você não escreve zorra nenhuma. Então o que eu quero dizer para você? Que para você ir bem na discursiva, existem critérios, né? Muitos concursos existem as fases, assim como o método 3.1, o concurso tem fase. Fase objetiva, fase subjetiva, fase de prova prática, fase de prova oral, de títulos. E para você ir galgando essas fases, o cara tem que ser muito bom na fase anterior. Não é verdade? Então eu não tô certo. Você consegue passar para a subjetiva se você não fizer a nota de corte na objetiva? E você, para fazer a nota de corte na objetiva, você tem que achar o quê? Encontrar o X correto das alternativas. Então perceba o que eu quero te dizer. Quando você estiver pronto para a objetiva, você já está pronto para a subjetiva. Quando você estiver fazendo a nota de corte na objetiva, você já está pronto para responder a subjetiva. Não existe essa coisa de ter que fazer uma outra preparação. Roberto, você está dizendo que eu não vou precisar nem treinar, responder questões, não vou precisar de repente mudar um pouco o material. Não é isso que eu estou falando. Claro que vai. Você está muito bom nas objetivas de tantas questões que você fez.
ao longo da sua preparação de tanto X que você marcou. Nossos alunos, que eu te mostrei, a Érica está acertando 85%, por quê? Porque ela já fez várias questões, já estudou, revisou, seguiu todos os passos e as fases do método 3.1. Agora, para responder ao subjetivo, ela vai o quê? Treinar, responder questões subjetivas, assim como você treinou marcar X. Mas perceba que a base, o conteúdo, o seu conhecimento da matéria, você vai usar nas duas provas. E, na verdade, você não consegue responder as subjetivas se você já não estiver respondendo bem as objetivas, mas o conteúdo é o mesmo. Entende onde eu quero chegar? Parte do mesmo lugar, do conhecimento acumulado que você teve, dos vários 93 em 3 que você já fez, e o que você exige a mais é uma prática, um treino diário em formato diferente. No dia a dia você vai escrevendo. Inclusive no meu curso, a gente coloca nas fases um passo a passo, todas as etapas que você tem que ter para responder bem ao subjetivo, tá? Então, depois que eu fiz essa contextualização, que eu quero que você compreenda isso, para que você não fique desesperado. Meu Deus, mas a prova subjetiva, eu não vou conseguir. Se você não está indo bem na objetiva, você não deveria nem estar se preocupando com a subjetiva. Agora, se você, para responder a pergunta agora, se você já está bem na objetiva, sabe aonde tem que melhorar, tem todo esse planejamento, toda essa organização, a semana A, B, C, tá tudo ok, seu edital tá bem avançado, vale a pena você fazer um cursinho específico para discursiva do concurso de analista. Vale. Agora, se você tá com o estudo todo bagunçado, se você nem sabe quais matérias você tá bem e você tá mal, se você nunca fez o 93 em 3, você vai fazer o quê lá? Você vai gastar seu dinheiro. E você me desculpe às vezes dar umas pedradas assim, mas é que eu vejo vocês colocando a esperança da aprovação de vocês na mão de um cursinho, achando que é o cursinho que é responsável por fazer você passar. Não é. Não é assim que funciona, gente. Não é o cursinho porque você fez a aula, aqueles cursinhos de reta final também, a galera sempre me pergunta, é a mesma pergunta dela, só que na outra versão. Roberto, vale a pena fazer reta final? Só vale se você tiver bem estudado o seu edital. Se você já tiver ali porque ali no cursinho, veja, ali no reta final, no cursinho da discursiva específico, o que eles vão fazer? Eles vão lhe ajudar a descobrir os pormenores, os detalhes, aquela pegadinha, aquele assunto que sempre cai. Ele vai agregar conhecimento, estratégia, por isso que vale a pena, para uma base de conhecimento que você já tem que ter. Você já tem que ter. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai gastar seu dinheiro, seu tempo que você poderia estar em casa estudando, né? Obviamente você poderia estar em casa estudando, para fazer essa base, para chegar no 93 em 3. E aí você vai, às vezes, muitas vezes o aluno se perde mais ainda no cursinho, porque ele começa a falar de coisas que você nunca viu, porque ele parte do princípio que você já tem uma base. Ele parte do princípio que minimamente você conhece aquilo ali. E aí ele vai o quê? E agrega um conhecimento novo. Agrega uma estratégia nova. Uma pegadinha nova, uma sacada nova. Uma questão que sempre cai. Então veja, um cursinho, uma reta final, não vai lhe ajudar a criar a base teórica que você tem que ter. Vai lhe ajudar a o quê? Elevar o seu nível de acertos partindo do princípio que você já tem essa base. Então, essa é uma avaliação que você precisa fazer. Não tem uma resposta para você. Vale a pena? Vale. Pronto, se você fosse meu aluno, eu te responderia assim, ó. Vale se você já tiver todas as matérias na fase 2. O que é a fase 2 do método? É quando você está acertando entre 60% e 80% nas matérias. Então, se você está com todas as matérias na fase 2, ou seja, está entre 60% e 80%, você está ali no nível intermediário, por assim dizer. Fase 1 é quando você está abaixo de 60%, está no início. Fase 3, eu já expliquei, é quando você está acima de 80%. Então, se você tiver com as matérias na fase 2, ou seja, você está intermediário, vale a pena ir. Por quê? Você está intermediário. O que eu falei? Você vai aprender nessa reta final, nesse cursinho de discursiva específica, coisas que você vai revisar coisas que você já sabe e vai pegar coisas que você não sabia. Aí vai ser produtivo. Mas se você tiver com tudo na fase 1, tá no início, não vá, que você vai se confundir, vai gastar dinheiro à toa, vai perder tempo e vai se frustrar. A pior parte é a frustração. Porque a gente vai pra lá com a esperança, não, eu vou fazer esse cursinho, é muito bom, ter os melhores professores, vou investir o dinheiro nisso. Não era o seu tempo ainda. Você não estava pronto para dar esse passo. E aí você chega lá e não agrega, porque você não tem a base, você estava na fase 1. Então veja como o método ele é pensado e estruturado para que você faça as coisas certas no seu momento certo e respeite o seu limite.
Porque se você tá no começo, você tá no começo, velho. Todo mundo tem um começo, eu também tive um começo. Todo mundo que passou, que você conhece que passou, teve um começo. Então se todo mundo teve um começo, né? Se você tem um começo, e respeite o seu limite.